Vamos continuar louvando ao Senhor agora com os versículos de 33 a 40 do Salmo 119. Salmo 119, 33 a 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Glória a Deus. O versículo que nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, neste salmo, em português ele vai chamar a palavra de Deus de testemunhos, mas em hebraico não tem essa palavra aqui no Salmo 119. A palavra no texto original diga, estatutos. Então, em muitos destes 176 versículos do Salmo 119, a palavra de Deus é chamada de estatutos. E em algumas dessas vezes, em português, os tradutores trocaram por testemunhos. Tá? Estatutos ou testemunhos têm a sua similaridade. Eles podem ser considerados sinônimos. Por quê? Porque dar testemunho de Cristo Jesus envolve algumas coisas, e uma delas é praticar na nossa vida diária a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que não tem salvação para quem conhece a palavra, mas não pratica. Não tem salvação. Porque essa pessoa, como Jesus disse, está construindo a sua casa sobre areia, sobre terreno instável. Essa casa vai cair e grande será a sua ruína. Essa grande ruína aí é condenação. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque crer significa viver. Viver significa praticar, significa obedecer. Traduzir a palavra em atos práticos na sua vida, em todos os ambientes que você vive e frequenta. O principal ambiente em que você vive é a sua casa. Dentro de casa é o principal lugar onde temos que praticar, viver, obedecer a palavra de Deus. E a partir da nossa casa, praticar, viver, obedecer a palavra de Deus onde quer que a gente esteja. Seja em ambiente profissional, em ambiente estudantil, pode inclusive ser em ambientes de lazer. Tem gente que pensa que lazer é se afastar de Deus. Aí vai adotando certas diversões aí que não estão dentro do padrão das Escrituras, da santidade de Deus, da santidade que Deus requer de nós, seus filhos. Então, cuidado com os comportamentos. Filhos de Deus têm obrigação de ser radicalmente diferentes dos filhos do mundo. Se alguém se diz filho de Deus,
mas não está nada diferente no seu comportamento dos filhos do mundo, é um mentiroso, portanto não é filho de Deus, porque Deus é o pai da verdade. O pai da mentira é o diabo. São filhos de Satanás. Quem é de Deus, obedece à palavra de Deus. E esse é o princípio puro de salvação. Quem ouve a palavra, quem recebe a palavra e pratica a palavra. Aí tem salvação, porque essa pessoa edifica a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Essa rocha é a palavra. E o próprio Cristo disse, Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Isso, então, é ser testemunhas de Cristo, viver a palavra de Deus. E esse termo aqui, ó, estatutos, ele tem exatamente essa representação. Os estatutos são orientações, palavras de Deus, aquilo que a gente acha na palavra de Deus, que nos orienta como praticá-la, como praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o que e o como. O que é o conteúdo que nós devemos praticar, e o como são os estatutos. É como devemos praticar a palavra de Deus em qualquer circunstância que se nos apresente, em qualquer situação. Cada um de nós sempre está passando por determinadas situações. E filhos de Deus têm que se perguntar e perguntar ao Senhor: Senhor, diante dessa situação que eu estou passando, o que o Senhor me orienta na palavra? Como eu devo agir diante dessa situação? É por isso que Deus se deu a esse árduo trabalho de trazer para nós as Escrituras, de trazer para nós a palavra de Deus, e ela é não somente tudo o que nós precisamos, mas é tudo o que temos de orientação de Deus está aqui. Sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. É tudo o que você tem para chegar no céu, é Bíblia Sagrada. É tudo o que eu tenho para chegar no céu, é Bíblia Sagrada. É tudo o que nós temos para chegar no céu, é Bíblia Sagrada. Quem se desvia dela, não chega no céu. Quem permanece nela, quem persevera nela, chega no céu. Porque Jesus disse isso: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, estatutos são orientações bíblicas de como vivê-las, de como praticar a palavra de Deus em qualquer situação que se apresente diante de nós. Em nome de Jesus. Amém? Ok, então, o versículo que nós vamos ver hoje é o 36, cujo título é, diga, inclinados à palavra. Atenção a essa palavra aí, inclinação. O verbo inclinar, o substantivo inclinação, ele tem um significado bíblico muito importante, que nós vamos ver dentro do comentário aqui que vamos fazer deste versículo. Este versículo na nossa Bíblia aí, que é a tradução, a melhor tradução em português que existe, é essa que nós usamos, Almeida Revista e Atualizada. Neste versículo 36, os tradutores da Almeida Revista e Atualizada traduziram assim: o salmista fazendo um clamor a Deus e pedindo a ele assim: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Repitam bem forte.
Cada versículo desse salmo, eu estou trazendo para vocês como ele foi escrito originalmente em hebraico, porque às vezes tem diferenças. Esse aqui tem alguma diferença, tá? Que nós vamos ver do que foi originalmente escrito aqui pelo salmista na língua hebraica. Na língua hebraica, ele escreveu esse versículo desse jeito aí com letras hebraicas. Aí está escrito assim: Hat libi eledoteira volei batsá. Eu coloquei em letras portuguesas para vocês me acompanharem, tá? A primeira palavrinha lá em cima, ouça e repita: Hat libi. Então você tem o hat, tracinho, libi, tá vendo? Aquele hat ali, que só tem 3 letrinhas ali em hebraico, hat, é pedindo para inclinar, é o verbo inclinar no imperativo. Inclina, inclina, e libi em hebraico é meu coração. Olha como é grande em português. Português é mais difícil, hein? Meu coração, em hebraico é só libi, meu coração. Hat libi, inclina o meu coração. Segunda linha, diga, eledoteira. Eledoteira é para os teus estatutos. Inclina o meu coração para os teus estatutos. E a última linha, volel batsá. É igual falar vôlei, lembra aquele vôlei assim? Volei batsá. Então diga, volei batsá. Volei batsá é uma frase assim, ó. E não para, é difícil, esse batsá, aquela última palavrinha ali, batsá, é uma palavra só em hebraico, mas não dá para traduzir numa palavra só em português. Os tradutores tentaram traduzir numa palavra só, e eles incluíram aqui na tradução a palavra cobiça. Mas batsá não é cobiça, literalmente. Literalmente, batsá são 2 palavras. Para traduzir para o português precisa de 2 palavras. Batsá é lucro desonesto. Lucro desonesto. Então, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para o lucro desonesto. Então, em português, a melhor tradução para esse versículo seria essa daqui, ó. Inclina o meu coração aos teus estatutos e não ao lucro desonesto. Repitam bem forte. Aleluia. Bom, vamos parte por parte. Começando então a parte A do versículo, o salmista faz um clamor a Deus, pedindo ao Senhor: inclina o meu coração aos teus estatutos. Bom, em primeiro lugar, eu quero sempre lembrar a vocês que a palavra coração não é esse órgão aqui que você tem aqui, tá? E que muita gente morre de ataque cardíaco. Coração. Ataque cardíaco, porque coração em grego é cardia. Quando alguém tem algum problema cardiovascular, quando alguém vai fazer um eletrocardiograma, essa palavra cardio vem do grego cardia. Cardia é coração. Ok? Mas a palavra coração, quando ela surge assim na Bíblia, ela não se refere a esse órgão físico. É uma palavra simbólica para se referir à nossa alma. A nossa alma. Então, coração aqui é alma. É como se o salmista estivesse orando desse jeito, ó. Inclina a minha alma aos teus estatutos. Amém? Então, coração ali é alma. A palavra coração é apenas um simbolismo, mas na realidade é alma. Inclina a minha alma. Por que o coração é usado para simbolizar a alma? Porque o corpo humano pode viver sem o coração?
Não, o coração é um órgão vital. Amém? Assim também, tá? O nosso corpo todo, nós não estaríamos aqui respirando, não teríamos chegado até aqui, não estaríamos vivendo, se dentro desse corpo não tivesse uma coisa invisível e imaterial que se chama alma. O que é a morte física? A morte física é a saída da alma. Quando a alma sai do corpo. Quando a alma sai do corpo, o corpo é apenas um pacote que cai vazio, porque não tem sustentação. O corpo é apenas o invólucro da alma, tá? Porque a alma é invisível, o corpo é visível. A alma é imaterial, o corpo é material, tá? O corpo é físico, a alma é metafísica, acima de tudo que é físico. A alma é invisível e a alma é imortal. A alma não morre. O corpo é mortal, tá? O corpo morre. A gente vai morrendo todo dia, cada dia morre um pouco no corpo, tá? Por isso que na idade da Johanna é parabéns, né? Mas na minha idade para cima eu já sinto muito. O corpo vai morrendo. Então, o corpo é assim, o corpo é mortal, mas a alma é imortal. Quando a alma sai do corpo, ela continua vivendo. E ela vai imediatamente, porque está escrito em Hebreus que está destinado ao homem morrer uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. O juízo é o juízo particular, juízo pessoal, tá? Dessa pessoa que morreu. No mesmo segundo que a pessoa morre, se ela é uma pessoa salva, a alma dela já vai para ser levada para o paraíso, onde estão as almas dos salvos, esperar a ressurreição que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Se a pessoa não é de Deus, a alma já vai imediatamente para o inferno. O inferno existe. E vai lá para o inferno esperar a ressurreição dos ímpios no fim do milênio, vai ter seu corpo de volta para ser depois lançado definitivamente no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, aonde o verme não morre, o verme é o germen da natureza humana, não morre, e o fogo não apaga. A única coisa reservada no futuro de todos os homens, de toda a humanidade, é uma dessas duas coisas: ou estado de eterna salvação com Deus, ou estado de eterna condenação no lago de fogo e de enxofre. Não há outro lugar para onde os homens estão indo. E o único caminho para ir para o céu é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Palavra que contém todos os seus estatutos, que nos ensina como viver aqui nessa terra, de maneira, como Paulo disse em Efésios 4:1, viver de maneira digna da vocação a que fomos chamados. A vocação a que fomos chamados é a ser santos. Fomos chamados para ser santos. Diga: eu fui chamado para ser santo. Aleluia. Diga para o seu irmão ou irmã: você foi chamado para ser santo. Volta aí o pescoço aí. Levantemos a mão direita e diga: fomos chamados para ser santos. Essa é a nossa vocação. E é por isso que está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, é pela santificação que nós, irmãos, vamos chegar a ser santos.
vamos chegar a ser perfeitos. Hoje ainda somos cheios de imperfeição e por isso precisamos de santificação. Vamos chegar a ser santos. Por isso nós dependemos de Jesus, que disse para nós: sem mim nada podeis fazer. Dependemos de Jesus para chegar a ser santos. Glória a Deus. Muito bem, então, coração então é alma, tá? A alma humana foi a parte humana mais radicalmente atingida pelo pecado. A parte humana mais radicalmente atingida pelo pecado. Era assim, ó. Vocês conhecem a história do Adão e Eva, só que vocês conhecem, a maioria dos crentes conhece isso apenas de maneira muito poética, não conhece na realidade. Na realidade era assim, ó. Adão e Eva, eles eram formados de corpo, alma e espírito. Diga aí, corpo, alma e espírito. O espírito deles era a imagem e semelhança de Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Quando Deus criou Adão e Eva, os criou à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus neles era o espírito. Não era nem o corpo nem a alma, era o espírito. Eles eram corpo, alma e espírito. O espírito era a imagem de Deus. Quando eles pecaram, e o pecado deles comprometeu toda a humanidade na origem, eles morreram espiritualmente. Eles perderam o espírito, porque eles perderam a imagem de Deus. E a partir deles, todos os seres humanos que vieram ao mundo apenas com dois elementos: corpo e alma. Só corpo e alma. Todas as pessoas que não são convertidas, elas têm corpo e alma, elas não têm espírito. O espírito morreu e a alma foi contaminada pelo pecado. A alma contém 3 elementos importantes: a mente, as emoções e a vontade. É na alma que nós pensamos, que nós sentimos, ou que nós queremos ou não queremos. Isso é a nossa alma. E esse pensar, essa mente foi contaminada pelo pecado. Esse sentir, esses sentimentos foram contaminados pelo pecado. E o querer, a vontade, os desejos foram contaminados pelo pecado. O corpo, amados, que pena, o corpo é inocente. O corpo não tem pecado. O nosso corpo é inocente. O corpo não tem pecado, como tudo que é material não tem pecado. Tudo que é matéria física, matéria orgânica, não tem pecado. O universo material criado não tem pecado. Os 3 reinos da natureza não têm pecado. Os animais não têm pecado. Os vegetais não têm pecado. Os minerais não têm pecado. E o corpo humano também não tem pecado. O corpo humano é usado como instrumento do pecado, porque o corpo humano é como um carro, e o motorista que está dirigindo esse carro é a alma. O seu carro está parado aí fora, ele não vai a nenhum lugar sozinho. Ele vai aonde você o dirigir, aonde você o conduzir. O seu corpo não vai a nenhum lugar sozinho, ele vai aonde a alma o levar, aonde a alma o conduzir.
E a alma, ela veio ao mundo naturalmente desviada de Deus e inclinada, por isso que eu explicar o verbo inclinar. A alma humana, ela é naturalmente inclinada ao pecado. O que é inclinação? Inclinação é tendência. O que é tender? Tender é se inclinar, tá? Tender é se inclinar. Você vê no campo, por exemplo, quando está plantado ali milho, né, uma roça de milho ou uma roça de trigo, né, que eles vão nascendo e vão se inclinando. Eles se inclinam porque o vento bate neles, né, e pelo vento que bate, na direção que o vento bate, eles se inclinam. Você vê uma toceira de bambu que se inclina, o bambu vai crescendo, vai se inclinando, na direção que o vento bater, ele vai se inclinando. Isso é tender. Tender é inclinar. Tendência é inclinação. As tendências das nossas almas, elas são ruins por causa do pecado. As nossas mentes têm a tendência de pensar coisas erradas. Os nossos sentimentos têm a tendência de nos levar a sentir coisas erradas. E a nossa vontade tem a tendência de nos levar a querer coisas erradas. Isso está na alma, está grudado na nossa alma, são as inclinações. A Bíblia chama essas más inclinações, essas más tendências, a Bíblia chama de concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas más inclinações, a Bíblia diz em 1 João 2, de 15 a 17, isso é tudo o que há na natureza humana. Tudo que há no mundo, o mundo ali é um mundo antropológico, é o mundo dos homens, tudo que há nos homens é essa inclinação. Por isso que, para a gente ser de Deus, a gente precisa imprimir esforço, a gente precisa se esforçar. Aquilo que já é natural na nossa vida, a gente não precisa se esforçar. A alma te inclina na maior facilidade. É muito fácil ir para o pecado, é muito fácil se afastar de Deus, é muito fácil ir para a condenação, porque para lá a porta é larga e o caminho é espaçoso, Jesus disse. Então é muito fácil, porque essa porta larga e esse caminho espaçoso estão dizendo que essa é a inclinação natural da nossa alma. A inclinação natural da nossa alma não é nos aproximar de Deus. A inclinação natural da nossa alma é nos afastar de Deus. Salvação não é fácil. Salvação não é fácil. O apóstolo Pedro disse em 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. 1 Pedro 4,18, que é com dificuldade que o justo é salvo. Ele colocou isso em forma de pergunta retórica. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por que Pedro está dizendo que é com dificuldade que o justo é salvo? Porque o justo é aquele que está se santificando, é aquele que está se esforçando para não obedecer às inclinações, às tendências, às concupiscências da sua alma, para tentar inclinar. Olha a força que tem que fazer para inclinar a alma para Deus, para Jesus, para a sua palavra, para o seu caminho, para andar no caminho apertado, para entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Jesus diz que são poucos os que conseguem.
mas é deles que é o reino, porque Mateus 11:12, o reino dos céus é arrebatado por esforço, e os que se esforçam é que o conquistam. Se você largar a sua alma nas tendências dela, pode ter certeza absoluta, a sua alma vai te levar para o inferno. Existe um conselho famoso no mundo, que é um conselho do diabo. O conselho é: siga o seu coração. Seja lá o que você esteja passando, siga o seu coração. Se você seguir o seu coração, você vai para o inferno. Quem quer ir para o céu não pode seguir o seu coração, não pode seguir a sua alma. Por isso que para ir para o céu, nós temos que seguir Jesus. É seguir Jesus, irmãos. Seguir Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristão, crente de verdade, filho de Deus de verdade, são pessoas que varonilmente, corajosamente, porque o céu não é dos covardes, corajosamente renunciaram às inclinações naturais de sua alma para se forçarem a si mesmas a seguirem Jesus até o fim de suas vidas nessa terra. Esses que vão morar no céu. E pensa que é fácil? Pedro disse: é com dificuldade que o justo é salvo. Porque a nossa alma tem inclinações naturais contrárias. E você tem uma base que você precisa adotar, uma base muito forte que você precisa adotar, que é o que eu já ensinei anos atrás, é o tripé da espiritualidade cristã, o tripé do exercício da piedade que Paulo fala para Timóteo em 1 Coríntios, fala em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 7, 1 Timóteo 4, 7, exercita-te pessoalmente na piedade. Esse exercício da piedade precisa de 3 coisas na nossa vida, e que o ideal é que essas 3 coisas fossem diárias. Lá na igreja primitiva, essas 3 coisas eram diárias. Mas hoje, às vezes, quando não dá para ser as 3 coisas diárias, 2 delas têm que obrigatoriamente ser diárias. A base para você começar a vencer as inclinações naturais da sua alma que tentam te afastar de Deus é vida profunda de oração. Paulo disse: orai sem cessar. Em grego ele escreveu a dialeptos proselreste, orando constantemente. Vida de oração, e nessa vida de oração, olha, estar sempre em oração. Estar sempre em oração. E estando sempre em oração, para estar sempre em oração, lembre-se de uma coisa: que Deus, todos os dias, Ele quer o encontro pessoal com cada um dos seus filhos. Todo dia, irmãos, fazer o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará.
Vida de oração é necessário. E para viver em oração constantemente, você precisa de um tete a tete com Deus diariamente. E o que você faz na sua oração pessoal com Deus? O exemplo é o de Ana, a mãe de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Diante de Deus, derrama todos os dias a sua alma diante de Deus. Fala para Ele tudo o que você está sentindo, tudo o que você está passando, tudo o que você está vivendo. Derrama a sua alma diante de Deus. Suas preocupações, suas ansiedades, seu nervosismo, seus empreendimentos, o que você precisa fazer, decisões que precisa tomar, escolhas que precisa fazer. Derrama isso diante de Deus em oração. E Ele vai curar a tua alma e te dar condições de dar passos certos. A vida de oração é o primeiro ponto. Segundo ponto, meditação diária na palavra de Deus, como Salmo 1, versículo 2. O homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Todos os dias na palavra de Deus. Leitura da palavra. Nós temos que ter uma agenda de leitura diária da palavra de Deus, tá? Leitura diária da palavra de Deus. Na minha experiência pessoal, eu percebi que para começar a ter vitória espiritual, essa leitura da palavra de Deus tem que ser uma leitura de toda a Bíblia a cada 6 meses. Quem menos lê a Bíblia tem que ser alguém que leia 2 vezes no ano. 2 vezes no ano. Quem menos lê a Bíblia tem que ler a Bíblia toda, no mínimo 2 vezes no ano, para ter alguma vitória espiritual sobre as suas próprias inclinações. A palavra de Deus é poder de Deus que te dá poder para vencer suas inclinações. Pouca palavra, pouca vitória. Pouca palavra e as suas inclinações vão ganhar e te desviar de Deus. A maioria dos crentes não lê nenhuma vez por ano a Bíblia toda. Imagina como está a vida espiritual deles. Como são levados pelas suas inclinações, isso tem preço. Isso tem consequências. Então, oração e Bíblia. E o terceiro ponto é o que estamos fazendo aqui hoje. Congregação. A congregação, nós unimos essas duas coisas, oração e Bíblia juntos. Você fora da congregação, oração e Bíblia pessoalmente, você na sua casa, tanto sozinho na sua casa como reunido com a sua família. E congregação juntos aqui, oração e Bíblia juntos na congregação. Esses 3 elementos é o tripé da vida espiritual do crente. Quando um crente se desvia, antes dele se desviar, ele já fraquejou na oração, ele já fraquejou na palavra e ele já fraquejou na congregação. É depois desses fracassos, desse tríplice fracasso, depois de largar essa base, é que vem os desvios. Daqui a pouco está lá nas garras de Satanás de novo. Se desviou. É fácil se desviar. A nossa alma quer nos inclinar a desviar. É a nossa responsabilidade perseverar. Tem uma palavra muito forte em Hebreus capítulo 10, tá? Quando Deus fala assim lá em Hebreus capítulo 10, o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não terá mais prazer nele. Portanto, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos de manter a fé para a salvação de nossas almas. Não podemos ser desses que retrocedem, porque quem olha para trás não pode ver o reino de Deus. Retroceder é olhar para trás. Quem olha para trás não é digno do reino de Deus. Nós olhamos para frente, percorrer a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador
da nossa fé. Ciente disso, o salmista faz esse clamor: inclina o meu coração, Senhor, inclina a minha alma aos teus estatutos. Estatutos ali é a palavra de Deus. Inclina, Senhor, a minha alma para a tua palavra. Por que ele está pedindo isso? Inclina a minha alma para a tua palavra, porque naturalmente a minha alma não é inclinada à tua palavra. Naturalmente a minha alma é desinclinada à tua palavra. Inclina-me à tua palavra, Senhor. É um milagre quando isso acontece na vida de alguém. Quando você vê uma pessoa inclinada à palavra de Deus, voltada para a palavra de Deus, convertida para a palavra de Deus, é porque foi o próprio Deus quem operou nela o querer e o realizar. Filipenses 2:13. Segundo a sua vontade. É o Deus, não é porque essa pessoa é muito boazinha, não, ou é uma tremenda pessoa, não. Ela tem a sua alma inclinada a afastá-la de Deus, mas ela está se aproximando de Deus cada vez mais, porque Deus está agindo, inclinando a sua alma à palavra de Deus. E o salmista ele encerra com uma coisa muito curiosa e muito importante também, tá? Inclina a minha alma à tua palavra. Final do versículo, diga: e não ao lucro desonesto. Amados, eu sempre me envergonhei ao saber e ao ouvir histórias de que crentes evangélicos foram desonestos na sua vida cotidiana, incluindo a vida financeira. Hoje mudou um pouco, porque hoje tem cartão de crédito, cartão de débito, Pix, não sei o que mais. Os cheques estão saindo por aí, né? Mas eu ouvi muitos comerciantes dizendo assim: olha, eu não vendo fiado para crente, eu não vendo fiado para evangélicos. E pior ainda se forem pastores. Eu cansei de ver ímpios falando assim: pastor é tudo ladrão. E eu me envergonho disso, porque há verdade nisso. Porque os ímpios não caluniaram evangélicos dizendo que eles são desonestos. Porque ímpios não caluniaram pastores dizendo que são ladrões. Eles falaram isso com base em fatos reais. Pastores que realmente roubaram, crentes que realmente foram desonestos. Porque se existe uma coisa para a qual a alma humana é naturalmente inclinada, é para a desonestidade, especialmente em relação a finanças, especialmente em relação a dinheiro. As almas sem Deus, vazias de Deus, elas são gananciosas. A palavra ganância, por isso os tradutores também colocaram aqui cobiça. Elas são cobiçosas, porque elas são gananciosas. A palavra ganância, ela vem do verbo ganhar. As almas querem, a inclinação natural da alma humana é ganhar dinheiro, 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 ganhar dinheiro.
ganância vem do verbo ganhar. As almas são desesperadas por ganhar dinheiro. E não importa como, não importa passando por cima de quem quer que seja, não importa burlando que tipo de leis. O que interessa é ganhar, 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 ganhar. O salmista sabe disso. E por isso ele ora: Senhor, me livra disso. Inclina minha alma para a tua palavra e não para o lucro desonesto. E não para o lucro desonesto. Jesus nos ensinou assim, para os filhos de Deus, Jesus ensinou assim: olha, primeira coisa, não fica ansioso com isso. Não fiqueis ansiosos pela vossa vida, pelo que comereis, pelo que bebereis, pelo que vos vestireis. Sabe por quê? Vosso Pai Celestial sabe de tudo o que precisais. Vosso Pai Celestial sabe tudo o que necessitais. Eu pego meu netinho no colo aqui muitas vezes, né? E a gente fica pensando, né? Ele não preocupa com nada, ele não tem dívidas, não tem nada, não preocupa com nada, criança. É isso que Jesus estava ensinando para nós. Nos tornarmos como bebês no colo do Pai, porque Ele cuida de nós. Jesus disse: se Ele cuida da erva do campo que hoje cresce e amanhã seca, se Ele cuida dos passarinhos, Ele não cuidará de vós, homens de pequena fé. Você só tem que fazer uma coisa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Pai sabe do que necessitamos e Ele cuida de nós, para que não sintamos falta de nada. Ele nos provê no que Ele vê que precisamos ser providos. Essa semana eu tive um aluno no seminário que fez uma pergunta acerca disso, né? E eu falei para ele assim o seguinte, para toda a sala de aula: que Deus vai dar a cada um dos seus filhos o suficiente para eles sobreviverem com dignidade, tá? E Ele pode dar mais para uns e menos para outros, porque Ele conhece cada um, e Ele sabe que o quanto Ele pode dar para uma pessoa, sem que essa pessoa, por causa desses bens, venha se afastar dEle. E se essa pessoa quiser ganhar mais do que Deus está lhe dando, ela vai ter que ir para a desonestidade, para o lucro desonesto. Porque Deus não dá nada no lucro desonesto. O que a pessoa ganha no lucro desonesto não é Deus dando a ela, não, é o diabo dando a ela. Lembra que o diabo falou que daria para Jesus? Ele não mentiu, não. Só que Jesus não aceitou. Mas quem vai para o lucro desonesto aceita. Vende sua alma para Satanás. E a cobrança virá. A cada um Deus conhece, e Ele sabe quanto dar, e sabe quanto não dar. E é assim que Ele age com cada um dos seus filhos, para que as riquezas e o dinheiro não sejam espinhos, sufocando a semente da palavra de Deus e afastando-os do Senhor. Glória a Deus. Então diga: inclina a minha alma à tua palavra, e não ao lucro desonesto. Em nome de Jesus.